E aí ele fala assim: os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Presta atenção nessa frase. Os corações têm sobre vós desígnios de misericórdia. Orai constantemente ao Altíssimo, oferecei orações e sacrifícios. Então, Deus, Ele tem uma expectativa na vida de cada um de nós muito maior do que a gente sonha. Deus nos sonha e nos aceita como estamos, mas Ele tem um sonho de nos fazer maiores e melhores. Então a gente coloca muito limite à misericórdia de Deus, não é? A gente coloca regras para a misericórdia de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de aprender a entregar a nossa vida a Ele, como o anjo falou. Deus tem muitos desígnios para vocês de misericórdia. Até onde Deus pode levar alguém que se entrega a Ele? É inimaginável. Quando a gente se coloca à disposição dEle. Sabe quando o barro, não faz nenhuma resistência ao oleiro? O problema é que nós somos uma argila que muitas vezes dificultamos o trabalho das mãos de Deus em nós. Nós falamos com Ele: não, só pode até aqui, aqui eu faço. Mas ter a coragem de se entregar, de se abandonar, de saber que Ele tem um desígnio para a vida de cada um, não é só sobre dos meninos, não. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te criou, você já pensou nisso? Que Ele sonhou, que Ele insuflou o ar na sua narina, Ele tinha um propósito na criação da sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós não temos tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a mim mesmo? Se eu não coloco o reino de Deus na minha vida, eu coloco o meu reino, que é tudo eu, Eu quero, eu desejo, eu... Anular esse eu, aprender a expulsar o eu, para poder deixar que a glória de Deus se manifeste, para permitir que Deus faça na minha vida o que eu sou incapaz de pensar que Ele faria. Mas Deus nunca vai fazer isso. Você não sabe qual é o desígnio dEle para a sua vida. Qual é o desígnio? Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos entender que nesse projeto maravilhoso da salvação, que a gente não entende nada, que é mistério, o seu papel, o seu, é fundamental para que esse projeto todo acontecesse. Filó, mas Deus não me pediu nada. Você não sabe. Ele te deu um mundo para criar. Ele te deu um mundo, um pedaço de mundo que é só seu, que pode ser sua família, que pode ser sua vida, que pode ser o seu trabalho. Deus te deu uma porção do mundo para tomar conta. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que eu estou colocando o reino de Deus ali dentro? Como é que eu estou levando a palavra? Como é que eu estou permitindo ser moldada, usada, conduzida para que Deus faça a obra dEle? Não a obra que eu quero que Ele faça, mas a obra que Ele quer fazer através de mim. Compreende a diferença disso? Porque a nossa visão é limitada, a gente fica tão preso no nosso ateliêzinho, pensando: mas eu quero isso. Deus falou: minha filha, eu quero tão mais que isso para você. Porque quem nos ama mais do que Ele existe? Claro que ninguém. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele foi o único que nos viu dentro do útero da nossa mãe, está escrito na palavra de Deus. Se a gente soltar as rédeas e falar: faça, e me leve para onde o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, me conduza para onde o Senhor quiser. Deixa Deus ser Deus. Deus tem um desígnio para a sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça. A gente vai rezar, repetir, só levando para Deus aquilo que a gente quer. Senhor, fulano está sem emprego, o outro está precisando disso, o outro está fazendo isso. Seja lá, entrega e fala: o Senhor me criou, eu sou sua. Faça aquilo que você sonhou. Isso é um escândalo. Tem que ter coragem de fazer isso. Tem um teólogo que diz que só um doido faz isso, porque Deus está doido para alguém falar isso com ele. Se entrega nas mãos dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar nas asas dele para onde ele quiser. Não tenhais medo, não foi isso que o anjo falou? Não é para ter medo. Ele tem um desígnio de misericórdia e de amor para a sua vida. Você já pensou nisso? Fala: claro que não, nem lembrava que o anjo falou isso. Que alguém aqui lembrava que o anjo falou isso? Claro que não. Mas essas coisas são de uma preciosidade, de uma riqueza absurda. Imagina que quando os anjos falaram isso e falou: oferecei
sacrifícios ao Altíssimo. Jacinta é uma coisinha especial, né, gente? Não sei se vocês leram a vida de Jacinta, de Francisco. Alguém de vocês leu a vida deles? A nossa igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E a vida de Jacinta é uma coisa apaixonante. Aquela menina tão pequenininha que falava que ela ficou tão impressionada porque eles tiveram a visão do inferno, tão impressionada que ela começou a oferecer sacrifícios. Então eles faziam muito jejum, eles iam levar o rebanho e eles iam em jejum, eles davam a comida dele para os meninos que passavam, ficavam sem comer. Ela pegava aquelas frutinhas que tinham um monte de espinho e segurava uma na mão e apertava o dia inteirinho e falava com Jesus assim: isso aqui é para que alguém não vá para o inferno hoje. Uma criança. E nós, quando eu falo assim, vamos fazer um jejum, eu falo, filó, fica sem comer hoje? Não, minha filha, só um pedacinho da manhã, gente. Dá para tomar uma aguinha, comer um pãozinho seco. Como que para nós fazer sacrifício por uma alma pecadora? Imagina, estou custando cuidar da minha. É porque a gente não tem a dimensão que somos um corpo, né? E que nós temos que cuidar de uns dos outros. Vocês imaginam tanto que a gente está pelejando para caminhar na vida. Porque o nosso caminho espiritual, ele é muito, eu falo com Jesus, é muito longo, Senhor, por tempo curto que o Senhor nos deu de vida. Até aprender tudo, já chamou. Mas nem comecei a aprender a rezar, Deus falou, vão, fiz nada ainda. Então Jacinta, quando adoece, né? Quando adoece e ela está em Fátima, ela fala com Jesus: eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para salvar os pecadores. Fico imaginando quantos de nós daríamos conta de falar isso. Na hora da dor, do sofrimento, falar, eu dou conta de sofrer mais um pouquinho para salvar alguém. A gente fica lá brigando com Deus, por que você fez isso comigo? Por que eu estou doente? Não é assim? Já não é capaz de pensar nesse ponto do sofrimento. Aí Jacinta falou com ele assim: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho. Aí ela é transferida sozinha para Portugal, para o hospital de Lisboa. Sozinha, uma menina. Claro que Deus estava junto, claro que o anjo estava com ela, claro que Nossa Senhora estava com ela, claro. Mas a mãe não pôde ir. E aquela menina pequenininha foi. Fala, filho, isso não existe mais, existe. Recentemente lá na igreja, lá em Belo Horizonte, nós acompanhamos uma menininha, Juju, uma menina de 9 anos que teve um tumor cerebral. E perto dos 11 foi quando ela morreu, ela já estava cega. E um dia na missa ela pediu ao padre o microfone. Quase matou a igreja. Porque ela disse: eu falei para Jesus que eu posso sofrer um pouco mais para salvar alguns pecadores. Fez a igreja inteira chorar de vergonha. Estava cega, na cadeira de roda, e disse: eu posso sofrer um pouco mais para salvar os pecadores.